Pessoal, uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é sobre quando eu devo, qual é o momento da gente utilizar então uma prótese peniana. Eu tive a oportunidade de trabalhar num hospital universitário muito grande no final do século passado, em 1998, quando eu fiz meus estudos para o meu doutorado, chamados Cleveland Clinic Foundation, lá em Cleveland, nos Estados Unidos, logo no período que surgiu o Viagra. Então, o Viagra foi lançado em maio de 1998 e eu tive a oportunidade de fazer um estudo muito interessante sobre o uso do Viagra em pacientes que tinham disfunção erétil após a realização da cirurgia de prostatectomia radical, que é a cirurgia para o câncer de próstata. Desde aquele período, a gente sabe que muitos desses pacientes que fazem a cirurgia de prostatectomia radical, até 60% deles, podem ter disfunção erétil. Agora, claro, com a utilização do robô, técnicas mais avançadas na realização desse procedimento cirúrgico, fizeram então uma diminuição na incidência dessa disfunção erétil, mas está longe de não acontecer, ou seja, mais de 50% ainda tem disfunção erétil, mesmo com a utilização do robô na cirurgia de prostatectomia radical, que é a cirurgia de próstata. Muitos desses casos não adianta utilizar esses medicamentos vasodilatadores, que o mais comum, mais utilizado, mais famoso ainda é o azulzinho, que é o Viagra. Nem a utilização de outros medicamentos também muito conhecidos como Cialis, que é o Tadalafila, também muitas vezes não funciona, porque se tu seccionas o nervo, não vai ter liberação de óxido nítrico ali, ou seja, não vai adiantar medicamento via oral, porque não tem nervo. Se não tiver nervo, não existe dilatação de corpo cavernoso com entrada de sangue. Então, nesses casos, existem dois tipos de tratamento, uma injeção intracavernosa de medicamento, mas muita gente acaba não gostando de utilizar, e muitas vezes a gente acaba então utilizando um implante da prótese peniana. O implante da prótese peniana, ele é um implante muito interessante e faz com que muitos pacientes então tenham um retorno então da sua ereção peniana para que aconteça então o processo da relação sexual. Basicamente, não é só os casos onde o paciente tem câncer de próstata e que tiveram disfunção erétil que a gente tem que colocar a prótese peniana. Existem casos de diabetes. O paciente diabético, infelizmente, principalmente aquele diabético que utiliza insulina, pode ter uma chance maior de ter que utilizar uma prótese peniana para que ele tenha relação sexual. Estatisticamente, até 50% dos homens diabéticos insulino dependentes em 10 anos terão uma disfunção erétil importante e talvez seja necessária até a colocação da prótese. Mas o mais interessante quando se fala sobre prótese peniana é pensar que a gente sabe que o diâmetro da artéria do pênis, a artéria cavernosa, é 1/3 do diâmetro da artéria do coração, ou seja, o pênis é um grande marcador de doença cardiovascular. Até 40% dos homens que terão um problema cardíaco no futuro terão, sim, antes disso, uma disfunção erétil. Então, ter disfunção erétil é um alerta, ou seja, será que vai me dar algum problema depois no coração? E muitos desses pacientes, quando nos chegam, nos procuram com disfunção erétil, fizeram um tratamento com medicamento via oral e não tiveram resultado, e a gente vai colocar uma prótese peniana e a gente vai investigar um pouquinho melhor esse paciente, a gente descobre problemas coronarianos, então a gente vai fazer um trabalho preventivo de problemas lá na frente a nível de coração. Já encaminha para o cardiologista, já trata ele de uma maneira geral, fazendo com que ele tenha uma melhor qualidade de vida no futuro. Mas o implante de prótese peniana, então, é muito utilizado em pacientes diabéticos, em pacientes com disfunção erétil grave, onde nenhum medicamento via oral funcionou, em pacientes que fizeram cirurgia de câncer de próstata e que infelizmente foi seccionado o nervo, porque tu não enxerga direito na cirurgia de câncer de próstata e tu acaba seccionando esse nervo e muitas vezes leva à disfunção erétil. Nesses casos, o implante de prótese peniana é muito utilizado e deve ser utilizado sim para que o paciente tenha uma ereção de boa capacidade, capaz então dele efetuar então um ato sexual. Então o implante de prótese peniana, ele traz muitos benefícios e essas situações que eu coloquei para vocês são as situações mais frequentes onde a gente pensa em implante de prótese peniana, mas sempre sabendo que primeiro a gente vai partir para o medicamento via oral, uma escadinha de tratamento. Começa com o medicamento via oral, se não tem sucesso com o medicamento via oral, aí sim tu pensas em fazer alguma utilização de algum medicamento intracavernoso, ou seja, injeções dentro do pênis para ver se tem uma ereção peniana. Se não acontece essa ereção peniana com esse tipo de injeção, aí nós partimos então para o procedimento de implante de prótese peniana, nos quais nós temos dois tipos. Nós temos o implante de prótese peniana com uma prótese maleável, também chamada de semirrígida, e a prótese inflável, que acaba sendo a melhor prótese. A prótese maleável, o paciente tem uma ereção,
ele fica em ereção, nós colocamos os 2 cilindros da prótese nos corpos cavernosos e quando nós não queremos ter relação sexual, tu consegue mexer para um lado, tu vira, tu dobra, tu curva, facilitando com que as pessoas não sintam-se desconfortáveis com a utilização dessa prótese peniana. Na hora que quer ter relação sexual, simplesmente descurva esse pênis e deixe na posição para ter relação sexual. Na prótese inflável, existe uma espécie de bombinha que nós colocamos no escroto, nós apertamos essa bombinha e o líquido que está numa espécie de reservatório atrás da bexiga, ele sai de lá e acaba inflando os corpos cavernosos e o paciente tem uma ereção peniana. Depois de realização do ato sexual, ele aperta numa espécie de reservatório que também fica no escroto junto daquela bombinha, aperta ali naquela reservatório e o líquido sai dos corpos cavernosos e vai em direção ao reservatório que está situado atrás da bexiga. Ou seja, ele só vai ter a ereção peniana no momento da relação sexual. Esses são os 2 tipos de implantes de prótese peniana que trazem muita satisfação, melhora muito a autoestima do paciente e façam que ele retome, então, as suas relações sexuais com muito prazer. Uma das coisas também as pessoas me perguntam é, tá bom, Fábio, colocar a prótese peniana vai afetar o prazer da relação sexual? A resposta é não. O prazer da relação sexual é a nível cerebral. O prazer é cerebral, o orgasmo, o prazer é cerebral. A relação sexual é um fenômeno mecânico, que muitas vezes, ou melhor, na grande maioria das vezes, no ápice, no ejaculado, o homem vai ter o prazer, ou seja, elas vêm em conjunto. Mas muitos desses homens, por exemplo, um homem que fez uma cirurgia de câncer de próstata, não tem ejaculação. E alguns desses homens também que têm diabetes podem ter até uma disfunção a nível do esfíncter, fazendo com que eles tenham ejaculação para dentro da bexiga. Isso tem nome, ejaculação retrógrada. Então, muitos desses homens podem até nem ejacular, mas eles vão manter o prazer com a utilização da prótese peniana.